Paz do Senhor, os irmãos, podeis sentar. Glória a Deus, outra vez nós estamos aqui à casa do Senhor, nosso Deus. Obrigado, pastor Toninho, pela leitura. Pastor Aldemiro, por abrir aqui esse mais um culto de ensino da palavra de Deus, onde nós estamos construindo cada dia mais o nosso alicerce com relação ao aperfeiçoamento cristão, ao andarmos na luz. E nós sabemos que a igreja não vai parar, é o que nós estamos discorrendo. Você que está em casa, ore, divulgue, participe, não deixe de vir, principalmente a liderança que nós estamos olhando, vendo as lideranças. As lideranças, é importante as lideranças, vez ou outra, se mostrar a presença, estar conosco aqui somando, porque é através dos líderes que vão se espelhar a membresia, todo o corpo corporativo da igreja. Então, há uma necessidade de estar presente, Eu sei que não podemos forçar, hipótese alguma, não é por força e nem violência, mas nós sabemos que o esmero pela obra de Deus, o buscar primeiro lugar o reino de Deus, é imprescindível para um amadurecimento cristão, para um fortalecimento de uma igreja que quer crescer, que quer avançar, que não vai parar, porque o Senhor tem pelejado por ela. Então, por isso, nós estamos aqui. Eu faço esse alerta aí à liderança, e também um pedido do nosso pastor, já pedindo para que a liderança nossa de departamentos estejam conosco aqui, somando, fazendo aí com que esse caminhar, que é proposto pela palavra de Deus, que nós não vamos parar, sabendo que Deus sabe do futuro com mais clareza do que nós vemos o presente. O importante para nós, nesse momento de tanta adversidade, de tanta dificuldade que nós estamos passando, faz notório nós buscar essa unidade mais próxima e estarmos aqui cultuando a Deus. Mas, graças a Deus, por aqueles que já estão aqui, tem um número grande aqui de irmãos aqui, e nós já discorremos aí com os irmãos, pastor Ademir, pastor Toninho já falou, pastor Wagner já falou, nós já falamos, pastor Júnior já falou, e nós sabemos que a igreja não vai parar de ser o quê? Um organismo vivo aqui na terra, que é eu e você, que faz parte da grande comissão, do ID de Jesus. O que é isso, fazer parte da grande comissão? É anunciar as boas novas, o evangelho, que salva, que cura, que liberta, que indica a rota para o céu. É isso que nós estamos aprendendo. Então, a igreja não vai parar, não vai deixar de ser um organismo vivo aqui na terra, que é eu e você. Por isso que é bom cada vez nós buscarmos a palavra, nutrirmos com a palavra, porque cada vez nós vamos ter esse indicador mais sólidos, mais eficazes para o céu. E a nossa fé, ela precisa desse alicerce ser fortificada. A igreja também não vai deixar, e não vai parar de ser uma agência de Deus aqui na terra. Ela não vai parar de ser. Ela vai estar aí anunciando o evangelho. No arrebatamento da igreja, os irmãos que forem arrebatados, essa igreja vai ter uma perseguição muito mais acirrada, com muito maior dificuldade, maior intensidade. Convenhamos nós e pensamos, nós glorificamos a Deus para que nós estejamos preparados para o arrebatamento da igreja, que é eminente. Aquilo que nós já falamos aqui, os irmãos já estão notando aí, aquele sintoma que você sente quando vai ficar doente ali, a febre, a dor no corpo, é sintoma que você está ali com alguma coisa, alguma enfermidade, sintoma de chover, sinais de quando vai chover, a chuva aí, o vento, o relâmpago, e os sinais da vinda de Cristo. Toda essa contrariedade, a corrupção, a maledicência do homem, a crueldade dos homens, tudo isso, esse aparato, aquilo que nós falamos aqui lá atrás, outra vez aqui, da cavalaria do inferno, fazendo a terra trepidar, dos 4 cavalos ali de Apocalipse, que os irmãos sabem, cavalo branco da falsa paz, cavalo vermelho das guerras, o cavalo preto da fome, da pobreza, e o cavalo amarelo, que está aí sendo inserido aí, propaganda aí, de uma forma muito devastadora. Estamos tendo notícia aí que na Europa começou de novo uma segunda onda desse Covid-19. E nós já falamos aqui, irmãos, que nem a peste bubônica, nem a peste negra, a peste bubônica, o ebola, a gripe espanhola, não chegou à dimensão do que está chegando esse Covid-19.
Estamos sabendo aí que o candidato à prefeitura aqui de Goiânia, né, parece que a Dalva estava me falando, porque ontem e hoje foi assim, muito corrido para mim lá no trabalho, né? E aí eu só ouvi, não parei para ouvir nada, e falando, parece que transferiu, né, para São Paulo, né? E é Covid, é isso mesmo? É confirmado isso aí? Irmãos, então não está escolhendo ninguém. Quem é aqui que pode levantar a mão que não está tendo luta? Eu estou tendo uma luta tremenda, tremenda. Se eu estava orando 3 vezes na semana, eu posso começar a orar 5, e quem sabe 7 na madrugada. Irmãos, os pastores que estão aqui, todos os irmãos sabem, a carga de você estar no enfrentamento, de vir aqui anunciar, falar, não é brincadeira, isso aqui é muito sério, é uma responsabilidade com Deus, nós temos que estar muito inteirados com Deus, nós temos que pedir muita sabedoria lá do alto, tem que vir lá do céu, não adianta eu ter curso de teologia, não adianta eu ser formado PhD nisso, naquilo e naquilo outro, não adianta isso, o que adianta é a palavra de Deus. Nessa carta que o pastor Toninho acabou de ler aqui, inicia-se 7 vezes nós somos anunciados ali, avisado e alertado em Apocalipse, né? Quem tem ouvido, ouça. Por que 7 vezes? As 7 igrejas da Ásia. Quem tem ouvido, ouça. Então, o tema de hoje proposto, a igreja não vai parar de ouvir a palavra, a voz de Deus. Tem muita dúvida aí por aí, será que Deus ainda fala hoje? Nós não estamos vendo milagre, não estamos vendo cura, será que Deus ainda fala? Será que Deus ainda está falando? Então, essa situação que está decorrendo disso, dessa toda turbulência no mundo, o mundo está turbulento, a cavalaria do inferno faz a terra trepidar. Isso é uma realidade que está acontecendo, não adianta, está abalando os lares, está abalando a economia, abalando a família, né? Tentando interferir na igreja, mas a igreja não vai parar. A igreja não vai parar de ouvir a voz de Deus. Deus tem falado com você hoje? Deus tem falado lá no passado com você? Deus falou comigo hoje. Circunstâncias que eu precisava resolver, Deus me ajudou. Eu socorro, Senhor, porque eu estou falando, então me ajuda eu vivenciar e colocar isso em evidência na minha vida. Então eu posso falar isso para os irmãos. Quero que você coloque aí, coloque em nota aí para nós, aí no telão nosso, Romanos capítulo 10 e o versículo 17. E todos leiam, vamos ler, né? Audível aí, bem forte. Porque nós não podemos parar de ouvir. Existem indagações, nós anotamos aqui, eu confesso para os irmãos, eu estava tão alegre para vir na terça-feira, meus irmãos, parece até que é brincadeira, né? Os meninos até brincaram, os colegas que nós temos aí brincaram, mas foi muito sério, irmãos. Eu quero falar aqui para os irmãos, eu tenho um primo que eu amo muito a pessoa dele, ele morou na minha casa, na infância dele, ele foi órfão de pai e mãe, morou numa creche, na Fama, e ele vem passando muito mal, adoeceu, teve problemas sérios, né? Também a bebida, e lastimável, né? E a gente orando, e eu nessa segunda-feira, eu orei para ele no telefone, li o Salmo 51 de Davi, que ali né, a confissão que Davi fez, por tanta coisa que Davi passou, e Davi, né, rasgou o coração na presença de Deus, pediu perdão. Eu li esse salmo, eu orei para ele, e minha esposa ainda estava viajando, e eu levantei às 4 horas da manhã para orar. No que eu levantei para orar, eu senti um mal-estar. Aí, pois bem, fui lá para o comércio, trabalhei, aí não sei se foi na parte da manhã ou na parte da tarde, liguei para o irmão Wagner, fica na agulha aí, porque provavelmente eu estou tomando remédio aqui, não estou muito bom. Mas daí o Wagner deu aquela palavra, né, de cristão verdadeiro, não, vai dar tudo certo, e deu mesmo, deu tudo certo, mas da forma de Deus, e você vai estar lá. E realmente eu tomei o remédio e a gente pegou, né, lendo, e eu, assim, muita vontade de trazer e falar isso aqui, porque cada vez que vem aqui eu sinto uma alegria grande, né, a gente não está aqui por amor à obra de Deus, por Deus mesmo, eu confesso do meu coração para vocês. Não estou aqui para poder vir, né, tirar espaço e nem nada. Não estou falando isso que a gente é bonzinho, nem nada, não estou falando porque é a palavra, porque a palavra, cada vez que eu vejo isso aqui, fala comigo.
E eu sei que fala com cada um dos irmãos. Você sabe disso, você que lê a palavra, ora, canta e está aqui a casa de Deus, sabe que Deus fala. E daí, quando eu entrei no banheiro, que eu acabei do banho ali, eu já passei mal na hora. Falei, não vou dar conta. Não vou dar conta mesmo. E sério, irmãos. E aí eu liguei, né, para o Wagner acionou o irmão Demir, veio aqui, transcorreu para os irmãos aqui, foi uma benção, eu assisti lá de casa. Mas o que eu quero dizer com isso? Abreviar. Irmãos, o inimigo ataca quando você está fazendo a obra de Deus mesmo. Ataca mesmo, é seta para um lado e para um outro, e ataca mesmo. É na saúde, é no financeiro, é emocional, é no filho, é no filha, é no parente, é entre família. O inimigo, ele faz tanta coisa. Então, por isso, nós não podemos parar de ouvir a voz de Deus. Vamos ler aí, por favor? De sorte. Apóstolo Paulo, aos Romanos. Nós precisamos ouvir a voz de Deus ou não? Precisamos. Você que está em casa, precisa ouvir a voz de Deus. Porque Deus está abreviando o tempo. Deus está dando um sinal, Deus está dando um alerta para a igreja. Olha a mudança que está acontecendo, olha o tanto de coisa. Nós não precisamos ficar surpresos com coisas que vêm por aí mais não, irmãos. Mas nós é capaz de ver muita coisa ainda acontecer. Muita coisa por aí. Então, olha só o alerta. De sorte que a fé é pelo e ouvir a palavra de Deus, que é ampla, que é riquíssima, que sara, que liberta, que direciona, que muda, que orienta, que nutre a alma. O pensamento muda o pensamento. Então há indagações por aí, muitas perguntas, né, estão por aí. Eu separei, escrevi duas aqui, obviamente que tem mais, né? Será que Deus está falando hoje em dia, pastores que estão aqui, irmãos que estão aqui? Será que Deus está falando? É a pergunta que tem por aí. Deus fala sim, Deus está falando. Eu posso perguntar para a esposa, a Cristina, esposa do pastor Wagner, porque ela trabalha numa área que é a área da saúde, e ela conhece corredores, né, de UTI, não é isso, irmã? Ela conhece isso aí. E com muita propriedade, porque já tem tempo na área do trabalho. E ela sabe quantas pessoas já devem ter ficado apuradas, né? Porque é a vida, a pessoa que entra para a UTI já está ali naquela ponte, né? Nosso pastor presidente, ele já relatou isso aqui, já trouxe isso aqui para os irmãos aqui. Uma UTI, ninguém quer ir para uma UTI, UTI é coisa delicada. Então, quantas pessoas ali ouviram a voz de Deus, ouviram o clamor, né? Porque quer ver o camarada, o cidadão, buscar Deus é na hora do apuro, na hora da aflição. Lembra que nós trazemos aqui com os irmãos, a igreja não vai parar de invocar o nome do Senhor, nós precisamos invocar o nome do Senhor na alegria, também na angústia, naquele momento de sofrimento, de aflição, nós precisamos invocar. De que forma que nós falamos aqui? Audivelmente, nominalmente. Jesus socorre-me, Jesus ajuda-me, Jesus repreenda isso, Jesus fortalece-me, Jesus me orienta, Jesus me dá direção, Jesus capacita-me, Jesus tira a minha ansiedade, tira a minha dúvida, tira meu medo, Jesus. Isso é invocar o nome do Senhor audivelmente, nominalmente. Na angústia, na aflição, também na alegria. Jesus, eu te amo, o Senhor é dono da minha alma, do meu espírito, entrega a minha vida nas tuas mãos, guarda-me nesse dia, livra-me da tentação nesse dia, aquela oração do Pai Nosso que nós temos. Então, será que Deus está falando hoje em dia? Deus está falando, Deus continua falando, e tem essas perguntas por aí. Segunda pergunta, né, as indagações que pairam por aí, porque os irmãos há de notar, que é cumprimento da palavra, que o final dos tempos, o que aconteceria? O amor de muitos esfriaria. É verdade isso ou não? Nós estamos começando a ver esse sinal mais acentuado, ele já vem, mas ele está mais acentuado ou não? Está permeando ao nosso meio? Ele está acentuado. Ele está se intensificando, porque é cumprimento da palavra de Deus, é cumprimento. Dúvidas, né? Falta de credibilidade, a incredulidade adentrando e a credibilidade saindo, um tomando espaço do outro, cumprimento da palavra de Deus, sinal da palavra de Deus. É possível ouvirmos a voz de Deus?
Quantos aqui já ouviu a voz de Deus hoje? Eu já ouvi a voz de Deus hoje. Eu já ouvi a voz de Deus hoje. Falar comigo. No trabalho, no andar, na minha oração, no jejum. Deus fala conosco. E fala na palavra. E aí nós vamos ver umas correntes que tem por aí, que uma palavra que nós vamos falar agora há pouco, a gente pensa talvez que palavra é essa, né? Mas ela é importante isso aqui. Então, muitos estão confusos com relação a esta questão. Há uma paira no ar aí, né, uma incógnita, né? E principalmente por tantas variações, né, do nosso segmento, né, cristão. Tantas denominações. Bom demais o evangelho ser propagado, mas existe um evangelho raso, eu tenho falado aqui aguado, sem consistência, que não tem veracidade com essa palavra, não está, né, ricamente por essa palavra, não está trilhado por essa palavra. Então, muitos estão confusos. Alguns creem que Deus pode nos guiar e dar-nos direção quando nós precisarmos. Tem esse tipo de pensar, quando eu precisar, Deus guia, tem um anjo da guarda, é Deus que sabe. Mas e o contato com Deus? E aquele louvor que nós temos? Guarda o contato com teu Salvador. Nós não podemos perder o contato com Deus, porque aí nós vamos perceber que a voz de Deus vai ficar longe, aí nós não vamos ouvir a voz de Deus. Por isso que cristão tem que estar na casa de Deus. Por isso nós temos que estar aqui. Outros dizem que Deus só fala conosco através do que lemos na Bíblia. Tem essa corrente por aí. Vai ter um nome engraçado, que nós vamos chegar nele agora há pouco, daqui pouco tempo. E nós podemos dizer que cremos que Deus fala conosco através do quê? Do Espírito Santo e da palavra de Deus. E Deus fala através da chuva, Deus fala através do sol, das estrelas, do vento. Deus fala através de tudo. E tem muita gente que está com o pensamento e com a visão espiritual opaca. Ela está miúda. Por quê? Está míope. Não observa a palavra. E a palavra de Deus fala conosco todos os dias. Nós falamos aqui, da lição de domingo, pastor Alberci, nós citamos o versículo 105 do Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, para nós não pisarmos em lugar escorregadio, lugar estranho. Por isso que a palavra é luz. Por isso que nós temos que ouvir essa palavra, porque a igreja não pode, não vai parar de ouvir a voz de Deus falar, através da palavra, da pregação da palavra, do testemunho, do louvor, das atitudes. Tudo isso Deus está falando. É uma palavra, eu quero falar para os irmãos, que ela é um pouquinho meia, assim, ela não é difícil não, mas ela é um pouco estranha. Pseudopígrafa, anota isso aí. O que é isso, pastor? Isso aqui fala sobre uma seita, né, ali 800 anos a 900 anos antes de Jesus Cristo. O que isso aí vem a calhar com ouvir a palavra de Deus? Nós vamos aqui, junto com os irmãos, nós estamos aprendendo. Uma seita, ela foi criada ali, movimentada pelos fariseus, né, esse período aí de 900 a 800 anos antes de Cristo. E esta seita, ela ensinava que tudo que Deus porventura quisesse dizer já tinha sido falado, já tinha sido dito, através do quê? Dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Quais são os primeiros livros da Bíblia? Nos ajuda aí, vamos lá, para nós não errar. Livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 5 livros. Então, essa seita, esses fariseus aí dessa época, eles acreditavam só nisso. Olha só a heresia nisso aí. Olha só a contradição à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é forte. E quando você lê essa palavra, ela está falando com você, é a voz de Deus falando com você. Você está ouvindo a voz de Deus falar. Ah, mas de que forma? Através da leitura. E qualquer voz ou escrito profético,
né, daquela subsequente, após daquela, o que eles falaram aí, era inválido, eles invalidavam. E isso percorre e chega hoje de uma forma mais assim, como diz, mais polida, uma forma mais clara, mais secularista. De que forma? Nós anotamos aqui. Porque tem muitas contradições por aí, a gente não vai falar nome de jeito nenhum, porque a gente tem que ter essa ética, né? Nós, como que somos cristãos, nós entendemos que a ética ela é importante para nós. E tem muitos por aí que aí formaliza essa situação dessa palavrinha que nós falamos aqui, pseudopígrafa, né? Que é essa seita que foi fundada lá esses anos todos aí atrás, antes de Jesus Cristo. Nós podemos citar aqui, dar o exemplo dos fariseus teológicos, fariseus teológicos. São uma forma moderna de ensinar e permear a igreja, trazer e inculcar nas cabeças das pessoas de hoje, né, esse tempo moderno, trazendo para dentro do secularismo, que Deus somente fala conosco agora pelo que está escrito na Bíblia. Além disso, Deus não está falando, olha a contradição. Presta atenção, isso aí, o fariseu, né, os fariseus teológicos, por aí, que tem esse movimento por aí, que desencadeia, que Deus só fala através dos escritos, de outra forma Deus não fala. Que é isso? Ninguém pode falar isso. Então quer dizer que Deus não está curando? Deus não está libertando? Deus não está dando livramento? Quantos livramentos Deus já te deu? Para você, pastor Ademir. O ano passado, o pastor Toninho contou um testemunho aqui do carro dele, estava vindo de Cuiabá. Deus não falou com você naquilo ali? Quando é livramento, Deus está falando, é a voz de Deus, hein? É a voz de Deus. Ou será que vai ser preciso Deus descer aqui e falar? É Deus falando. Então tem essa corrente aí, né, dos fariseus teológicos, né, os modernos, né, do secularismo agora, que infiltrou e permeia por aí. Não precisa ficar mexendo com isso aí não. É só que está aqui na Bíblia e pronto. Deus continua falando na Bíblia, sim, mas Deus fala através das pessoas. Tem profeta hoje? Os irmãos creem que tem profeta? Deus usa profeta, usa pessoa para falar? Quantos aqui creem? Vamos ver, a unanimidade, se tem unanimidade. Deus fala sim, irmãos. Eu já citei uma situação aqui, de um ocorrido com o pastor Hernandes Dias Lopes, já lá em 2015 eu falei isso, depois já falei outras vezes, os irmãos vão lembrar. Quem? Hernandes Dias Lopes? Misericórdia. Vamos orar, não sabia. Eu estou desplugado desde sexta-feira passada, tanto trabalho, e não estou vendo notícia aí. Vamos orar, né? Ele diz assim, que certa irmã chegou, e não era com ele não, um pastor, que aconteceu com um pastor. E daí, aquela irmã chegou na escola bíblica dominical ali e mandou um bilhetinho. Ele pegou o bilhete, leu e colocou no bolso. Ele não, o outro pastor, ele cita esse pastor. E daí decorreu a escola dominical, né, terminou a escola dominical, ele foi para a porta, esse pastor foi para a porta, de praxe, cumprimentar a membresia, e aí essa irmã chegou e apontou o dedo para ele e falou, Deus mandou falar aqui e você reteve, você não pegou o bilhete que eu mandei para você, e você não deixou Deus falar. Ele olhou para a irmã, e falou, irmã, Deus falou sim, a irmã é que não prestou atenção. E eu vou responder para a irmã com precisão. A irmã não se ofenda. Tem 20 anos que eu presido aqui esta igreja local, esse pastor respondeu. E Deus falou sim. Agora, eu não sei de onde a irmã é, de onde a irmã vem. Tá? Então, a irmã que não prestou atenção. Deus falou aqui. Então, tem muita gente, por que eu estou contando isso aqui? Tem muita gente que entra nas intrigas de forma que ela quer que fala da forma dela, e Deus fala da forma dele, é da maneira dele, não é da forma que nós queremos que ele fala. Então Deus fala no ensino, fala no testemunho. Deus falou aqui no domingo, na pregação? Ou Deus só fala só naquela pregação que nós temos de domingo? Deus não fala nessa terça? Deus não fala na manhã que nós lemos, fazemos a lição doméstica? Deus não fala na escola bíblica dominical? Deus fala, é a voz de Deus, e a igreja não pode parar de ouvir a voz de Deus. Nós não podemos parar. Então tem muita gente que quer tomar o lugar de Deus e falar no lugar de Deus.
Por isso eu citei esse episódio que aconteceu, que Hernandes Dias traz lá na obra dele, aquele livro de Pastor a Pastor. Então nós temos que dar prioridade para a palavra de Deus. Então, por que eu citei? Existe esse fariseu teológico por aí, essa teologia moderna, esse secularismo que quer infiltrar dentro da igreja, tirando a essência da palavra de Deus. Por que eu não posso crer nesse versículo? Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por que eu não posso crer nisso aqui? Então eu tenho que riscar Hebreus 11 da minha vida ali, que é a galeria dos heróis da fé, que está ali na Bíblia. Então toda essa palavra, ela fala com nós, é a voz de Deus falando no seu ouvido. Não é só o louvor aqui falando, não é só o pastor ensinando, não é só o pastor, o pregador está falando, não é só uma equipe está cantando uma canção, adorando. A voz de Deus está permeando dentro da igreja. Basta nós sintonizar no que é preciso, na obediência, no temor dentro da casa de Deus e com a palavra de Deus. E aí faz nós progredir. Então, essa palavrinha aí, pseudopígrafa, lembra disso aí? É uma seita lá, criada lá, 800 a 900 anos, mais ou menos, antes de Cristo, que se baseava que Deus só falava através dos 5 livros ali, né, do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia cristã, e o demais, a Bíblia. Então, a história de Paulo, a história que nós temos, tanta coisa que nós temos aqui, tantos relatos que nós temos aqui, e outros mais. E aí vamos caminhar. Ainda que a Bíblia seja um livro terminado, ninguém deveria ousar acrescentar nada, né, no cânon da Escritura Sagrada. Ninguém pode fazer isso. Ninguém. Lembra de Apocalipse capítulo 22, lá o versículo 18, 19, quem acrescentar, quem tirar? Lembra disso? Então ninguém pode fazer isso. Embora a Bíblia já tem de Gênesis a Apocalipse, é a informação que nós temos da Bíblia. Mas ela continua falando, é a voz de Deus, é o que nós devemos ouvir, é isso aqui. Pode falar. Leva para ele lá para mim, por favor. Obrigado. Sim, pode falar, pastor Wagner. Então a igreja não vai parar de ouvir a voz de Deus, lembra disso. E nós somos avisados aí em Apocalipse, as 7 cartas, né, às igrejas da Ásia. 7 vezes, por 7 vezes, nós temos um alerta. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode falar, pastor Wagner. Isso, pastor Walter. É a prova que nós temos das Escrituras Sagradas, o quanto o homem natural, o homem sem Deus, ele é louco e vaso de Satanás. Exatamente. A Bíblia claramente nos proíbe tanto o tirar quanto o acrescentar. Os primeiros que você citou aí, só serve para eles o Pentateuco. Exatamente. Outras denominações que nós conhecemos, a Bíblia não serve de jeito nenhum. Vai muito mais além, vai muito mais além. Pois é, e outras acrescentaram, porque só a Bíblia judaica não servia também. Isso. Você está vendo como que é a questão do homem sem Deus? Essa variação, irmãos, devido agora o que nós falamos aqui de shopping religioso, do entretenimento religioso, está tudo baseado nisso aqui. Por quê? Estão querendo chegar antes de Deus. Estão querendo padronizar um novo modelo, como se Deus estivesse desatualizado. Por isso que eu gosto de dar ênfase ali, lembrar, e os irmãos sempre lembram comigo aqui, de Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o Deus do passado, do presente e o Deus do futuro. Não tem como você desmerecer, você tentar fazer qualquer situação que vai contra a palavra de Deus. Então tem muitas, né, tem N's, né, por aí, tanta coisa aí, que quer entrar na contramão da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. E há uma concepção, paira por aí uma ideia, de como se Deus estivesse agora mudo, Deus não estivesse falando, nós não estamos mais ouvindo a voz de Deus. Há uma concepção, paira essa ideia, né? Essa questão dos fariseus teológicos por aí, né? Dizer que Deus só fala, mas só crê só o que está na Bíblia, o resto Deus não fala. Como assim?
Isso aí é podemos dizer aí que é um enorme erro, uma caricatura teológica. O que é uma caricatura? Fechado só naquilo ali, bitolado naquilo ali. E a palavra de Deus, ela é amplíssima. Nós não damos conta de dissecar a palavra de Deus. Pode ter toda a teologia, que ela é muito boa, ela é muito importante, é salutar, é necessária, mas ela não rompe nenhum paradigma da palavra de Deus, em nada. Lógico que nós vamos abrir as ideias para estudar, para ter uma dimensão, para ter uma noção maior, explanação maior da palavra de Deus, um conhecimento maior, mas nada que venha querer exceder a palavra de Deus. Nós não podemos fazer isso, como muitos aí têm feito. Então é criar aí uma caricatura teológica. Vamos caminhar? Eu gostaria que colocasse aí o que nós lemos aqui, Apocalipse capítulo 2, o versículo 7. Depois Apocalipse capítulo 3, o versículo 22. Que nós somos aí, o que eu falei no início, que nós somos admoestados, nós somos alertados, nós somos, como diz, nós somos aí sinalizados para poder entender que no Apocalipse, que eu sempre falo que o apogeu de toda a Bíblia Sagrada está em Apocalipse. Ali contém bênçãos e maldição. Bênção para quem obedece o que está dentro do cânon sagrado, que é a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, e maldição para quem não obedece o que está dentro da Palavra de Deus. O que diz aí? Olha lá. Vamos lá, bem audível, por favor. Olha só, por 7 vezes nós somos alertados aí, se você caminhar daí para frente. Todas as cartas que foram direcionadas às igrejas da Ásia, no finalzinho de cada uma dessas igrejas aí, tem essa sinalização, tem essa posição. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Deus parou de dizer hoje? Não, de jeito nenhum. Deus não parou e não vai parar. Apocalipse capítulo 3, o versículo 22, por favor. Vamos lá? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ler só esses dois aí. Daí para frente, se você for nessas cartas aí, você vai, todas elas lá no final, vai dar esse alerta, vai admoestar, vai avisar, vai sinalizar. Quem tem ouvido, ouça. Então não para de ouvir. E aí nós anotamos aqui a necessidade de nós ouvirmos. Mateus capítulo 4, o versículo 4, por gentileza. Coloque em nota aí para nós aí, no telão. Mateus capítulo 4, o versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito. Vamos lá? Vamos? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é para nós entendermos, que a palavra de Deus, que vem da boca, quando sai da boca de Deus, é para nós ouvirmos. O que é a boca de Deus para nós hoje? O que é a boca de Deus, irmãos? Palavra, é a boca de Deus falando, aí você tem que ouvir, é a palavra de Deus, é a Bíblia, nós estamos respondendo biblicamente, não da perspectiva cognitiva nossa, mas da perspectiva da palavra de Deus. Olha lá, ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A boca de Deus hoje é o quê? A palavra de Deus. Pode falar, pastor pastor Wagner? Eu quero ler aqui, dentro dessa questão aí, desse propósito aí, Salmo 81, no versículo 11 e 12. Olha o que o Senhor disse para o povo. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. Não ouve a voz de Deus. Quanta gente, irmãos, tem quebrado a cara, está quebrando a cara por aí, por não ouvir a voz de Deus. Quem aqui já quebrou a cara por não ouvir a voz de Deus? Eu já. Por não ouvir a voz de Deus. Tem muita gente por aí.
E a minha versão aqui, eu anotei aqui, Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Procede, é a palavra, ela expressa a função de continuidade, no presente. Procede, então se procede é da agora, é uma continuidade. Então a palavra de Deus, ela é contínua. Então essa palavra eu anotei aqui. Isso nós podemos trazer em ilustração, que isto, quando fala procede, é porque aconteceu no passado, está acontecendo no presente e vai acontecer no futuro. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tem essa função de continuidade. Tem essa função. Então, é o Deus que procedeu no passado, procede no presente e vai proceder no futuro. A palavra sempre viva e falando. Isso é fantástico para nós. E nós entendemos que Deus, falou nas eras passadas, fala agora e vai falar no futuro. É aquilo que nós gostamos de falar lá de Atos 1:8, para nós revestir de poder, porque nós não estamos, presta atenção bem nisso, gostaria que os irmãos frisassem bem, lembrassem bem disso, que isso aí faz muito bem para a sua vida espiritual, para a sua vida de continuidade revestida de poder. De que forma? Nós não estamos enquadrados em limites humanos, nossos limites são bem maiores, são os limites de Deus, e Ele, você sabe, é infinito. Como vai a nossa ocupação? Vai depender do que o Espírito Santo vai estar ocupando a área de nós. Quanto mais o Espírito Santo, quanto mais a voz de Deus, nós ouvirmos a voz de Deus, ela estiver em nós, mais nós vamos estar revestidos de poder. Atos 1:8, nós vamos falando isso aqui direto. Nós não podemos estar enquadrados em limite humano. Por isso que nós falamos aqui, a questão do secularismo que chegou, que adentrou, o shopping religioso que vem fazendo aí esse entretenimento, fazendo muito penduricalho dentro da palavra, fazendo que o povo fica para lá, para cá, para lá, para cá. É cumprimento da palavra. Quando disser, lá em Mateus fala, quando disser está ali, está acolá, não vá, fica onde você está. Não tem aquele jargão popular, pedra que muito rola, não cria lodo. Você já viu falar dos nômades de Jesus, porque não ouve a palavra de Deus? Já viu falar dos nômades de Jesus? O que é nome? Fica ali, ali e acolá. É os nomes de Jesus. Não, agora aqui nessa igreja que é bom. Não, agora aqui nessa igreja que é bom. Ele é sazonal, ele é de tempo. Eu não estou falando isso quando tem a função, estou falando aqueles que ficam duvidosos, porque tem muitos duvidosos. Nós que somos cristãos, nós que somos pastores, é o que Deus mandar, o que Deus falar, nós ouvir a voz de Deus, é que vai determinar para onde nós estamos indo. Mas tem muitos assim, por quê? Enquadrado nesse secularismo religioso, enquadrado nisso porque não ouve a voz de Deus, não ouve a palavra de Deus. E nós precisamos, eu preciso, você precisa, todos nós precisamos. Por isso que quanto mais nós lemos a palavra, quanto mais nós ouvimos a palavra, mais nós caminhamos, mais nós nos fortalecemos. E tem aqueles também, o crente coelho. Você já viu falar do crente coelho? Sabe? Quantos aqui sabem? Fica de igreja em igreja. Fica para lá e para cá, porque não está ouvindo a voz de Deus. Então precisa disso. Nós não estamos enquadrados em limites humanos. Nós temos um ministério que temos uma demanda grande. Não estou falando caso de pastores, família de pastor que muda. Eu estou falando de membresia, que a função do pastor é diferente. Tá aqui, pode estar aqui e depois sair. É diferente, estou falando membros, esses membros que às vezes têm aquela insatisfação, não olham para a palavra de Deus e não atentam em ouvir a voz de Deus. Isso é perigoso, e Deus nos dá alerta. Está aí os 7 alertas que nós temos, as admoestações que nós temos dentro de Apocalipse. Quem tem ouvido, ouça o que a palavra de Deus está falando. E isso nós não estamos querendo dizer que a Bíblia está sendo escrita novamente, e que precisamos fazer acréscimo nela. O que nós falamos aqui agora há pouco, a Bíblia não pode ser acrescentada. Se Deus não está falando, então precisa mudar, precisa atualizar. Esse modernismo dentro da igreja é que tem trazido uma dificuldade muito grande para a igreja.
muito grande, porque não está ouvindo a voz de Deus, saber que Ele é o Deus do passado, é o Deus do presente, é o Deus do futuro, é Ele que vai delinear tudo aquilo que nós objetivamos na nossa vida. Coloca aí para nós, 2 Coríntios capítulo 6 e o versículo 16. Esses versículos vai falar para nós, denota para nós aí que Deus, Ele ensina que nós quer um povo que Ele possa habitar e andar no meio dele. Para ouvir a voz de Deus, Deus necessita que Ele quer habitar no meio do povo, Deus quer estar no nosso meio. Precisa de nós estarmos o quê? Inteirados, buscados, com lealdade a Deus. Não vir à igreja por vir, mas vir à igreja por lealdade a Deus, a palavra, por amor à palavra de Deus. Por ouvir a palavra de Deus, por gostar e amar a palavra de Deus, a fidelidade com Deus. Isso é imprescindível para nós. Ser constrangido, é salutar, né? Para nós, ser constrangido, exatamente. Olha aí o que diz aí. 2 Coríntios, capítulo 6, o versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o quê? O templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, olha só, neles habitarei, Deus habita aqui. Então, se você vem aonde Deus habita, você o que vai acontecer com você, com nós? Nós vamos ouvir a voz de Deus, a boca de Deus hoje é a palavra. Nós vamos ouvir, por isso que o cristão tem que estar dentro da casa de Deus. Olha só aí, ó. Porque vós sois templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aonde Deus habita, você vai ouvir a voz de Deus. E aonde nós devemos estar? Na casa dele. Volta para trás aí, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 e 3. Essas epístolas aí são vivas, né, e conhecidas, né, por todos. Elas são vivas. Esses sinais aí, ó. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Aonde a palavra de Deus está escrita em você? Aonde? No nosso coração, no nosso ser. Através do quê? Do ouvir a palavra de Deus. Do ouvir a palavra de Deus. Então é isso que faz nós estarmos aqui, faz nós interessar e saber e defender que Deus fala ainda hoje, e que a igreja não pode parar de ouvir a voz de Deus. Pastor, como ouvir a voz de Deus? Está aqui a palavra, basta você estar aqui, porque vai escrever no seu coração. O que vai transcrever no seu coração? A palavra, a voz de Deus. Você vai ouvir a voz de Deus, a boca de Deus, vai entrar no seu coração, você vai ouvir, você vai ter fé, fé resiliente, aquela fé que nós falamos, fé forte. Sim, pastor. Entrega o microfone para o pastor Toninho, por favor. Está chovendo e está fazendo barulho, eu não vou ouvir. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Está vendo? Olha que sinal. Lê de novo, pastor Toninho, bem pausado. Por favor. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Está vendo aí? Se você for olhar biblicamente dentro da Escritura Sagrada, vai sinalizar N versículos aí sobre a questão de ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos, irmãos. Deus ainda fala. Não podemos ter essa dúvida. Deus fala através dos profetas, Deus usa ainda os profetas, o povo de Deus. Deus fala através de um testemunho do irmão, aquele menino aqui que deu o testemunho dele aqui. Deus falou conosco ali, que Deus mudou a vida dele, traficante, um grande pregador, os irmãos estavam aqui presentes. É Deus falando e nós ouvindo a voz de Deus.
E aí gera tanta situação, tanta polêmica, tanta coisa, perdendo tempo com isso, com aquilo outro, e deixamos de ouvir a essência da palavra de Deus. Esse versículo que o pastor Toninho acabou de ler, o tempo está próximo. Qual é esse tempo? Da vinda de Jesus. A igreja pode ser arrebatada a qualquer momento, tudo que está acontecendo. Aí nós temos umas ideias pré-concebidas. Nós vamos falar aqui, o tempo nosso é muito bom, e nós vamos falar de ideias pré-concebidas. São coisas que frustram, né, o nosso caminhar com Deus. O que é pré-concebido? Eu já tive isso. E não vou falar que tem muito tempo, não, já tive. Eu penso assim, penso aquilo. E aí quando eu caí nisso aqui, eu caí por fé. Eu falei, meu Deus, eu tenho que aprender a esperar em Deus. O meu pensamento não é superior ao que Deus tem para mim. Eu penso uma coisa, eu analiso uma coisa, eu projeto uma coisa, mas Deus é que sabe outra que vai desencadear. Aquilo que eu falei no início, para os irmãos aqui no início do ano, a qualquer momento, cada 24 horas pode mudar tudo. Eu estou sentindo, vendo isso, acontecendo. E nós estamos vendo isso acontecendo, essa doença aí. O Maguito sabia que ia acontecer isso aí com ele? Não. Qual a ideia preconcebida que ele tem? A ideia preconcebida que ele tem de que ele ia delinear essa política. Deus vai abençoar, que ele seja restaurada a saúde. Mas olha só, há agora um rompimento. Há um rompimento do que ele estava delineando. Pode falar, pastor. E a preocupação dele é muito grande, que esse ano já morreu 2 irmãs dele com Covid. Está vendo aí? Um alerta de Deus, irmãos. Alerta para nós, para mim, para você, para todos nós. E aí, nós precisamos entender a necessidade de ouvir a voz de Deus, e a igreja não vai parar de ouvir a voz de Deus. Nós temos que colocar isso em mente. Pode falar, pastor Wagner? Microfone, pastor Wagner, por favor. Porque está chovendo e eu não vou conseguir escutar, porque nós mudamos esse telhado, e eu já até tinha avisado, que esse telhado é um telhado de... Ajuda aí. Hã? É zinco, zinco. É, zinco. Então aí tem um barulhinho, ele está mais acentuado. Pode falar, pastor Wagner. Aproveitando esse ensejo aí que o pastor Toninho deixou, eu gosto muito dessa questão e sempre comentar em relação ao Apocalipse, pastor Walter. Pode falar. A gente ouve muitos cristãos, muitos crentes dizer que não tem coragem de ler Apocalipse porque tem medo. Olha bem aonde que está a falha de não conhecer. Apocalipse, João começa dizendo assim, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, e ele mandou o anjo dele ao seu servo João. Aí vem esse versículo aí dizendo, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda as palavras dessa profecia. Então, eis aí o fracasso do homem da igreja, se ela parar de ouvir a palavra de Deus. Torna-se louco. Essa que é a verdade. Somente as mensagens construídas e escritas dentro da palavra de Deus garante a construção da nossa fé. Nós estamos aqui construindo a fé, Alexandre. Você está construindo a sua fé. Eu estou construindo a minha fé. Você está construindo a fé. De que forma? Ouvindo a voz de Deus. Mas eu não estou escutando Deus falar comigo. Deus não fala, eu não estou ouvindo. A boca de Deus é a palavra de hoje para nós lermos. Nós temos que ler a palavra. Nós temos que ler. Caminhar, porque o tempo já está indo, né? Aí eu vou falar aqui de obstáculos em não ouvir a voz de Deus. Obstáculos. Eu citei aqui, tem 1, 2, 3, 4, não vai dar para discorrer, é muita coisa, mas a gente vai aqui com os irmãos caminhar e Deus vai mostrando para nós. Um dos primeiros, isso que a gente anotou aqui, tem muito mais, mas é o que a gente colocou aqui e vai passar para os irmãos, nós vamos aprendendo junto. As afeições mundanas é um obstáculo para ouvir a voz de Deus. Se as nossas afeições estão fixadas nas coisas da terra, ao invés das coisas do céu, isto ofende a Deus. Vai ofender o quê? O primeiro mandamento. O primeiro mandamento. O que diz o primeiro mandamento para nós? Amar a Deus sobre todas as coisas. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça
e as outras coisas vos serão acrescentadas. Por que que tem muita gente que corre e não coloca? Porque não coloca Deus. Nós que somos cristãos, o mundo lá fora não tem a revelação que nós temos. Por que que muita gente faz isso? Porque faz a inversão desse mandamento. Começa a colocar o meu pensamento na frente. E aí eu não estou ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus. E aí, aquele processo que o pastor Aldemir gosta que eu falo, caranguejismo, de lado e para trás, não caminha para frente. Mas Deus não me ouviu, jejuei, orei, fiz campanha, estou tanto tempo na igreja, Deus não me ouviu. E será que nós estamos ouvindo a voz dele? Será que nós estamos obedecendo a voz dele? Então, um dos obstáculos, né, que fere, né, de nós não podermos ouvir a voz de Deus, é as afeições mundanas. Aí vamos confirmar biblicamente, 1 João, capítulo 2, o versículo 15. E depois Mateus 22, 37. 1 João, capítulo 2, o versículo 15. 1 João, capítulo 2, e o versículo 15. Vamos confirmar aí. Não... As afeições mundanas. As afeições mundanas. Quantas que tem por aí, né? Quanto entretenimento que tem por aí. Lazer, né? Muita coisa. Pastor, então não pode? Pode sim. Deve, tem que fazer. Mas primeiro busca o reino de Deus. Não vai por afeição mundana não, porque o mundo está cheio tem kit aí para você se esbaldar. Tem ou não tem? Basta você ter dinheiro. Por que que essa pandemia está proliferando e sendo superior às outras? Porque os 5 continentes fez isso, ó, se aproximou. De que forma, pastor, que aproximou? Você sabe mais do que eu. Pela internet. Mas como assim internet? O vírus? Não, na internet eu encontro aqui a passagem, eu estou com dólar, eu tenho dinheiro, eu quero ir para Dubai. Não, eu tenho dinheiro, eu vou para a Ilha de Bornéu, eu vou para a África, eu vou para o Oriente Médio. Eu vou para a Rússia, eu vou para a Ásia, eu vou conhecer os tigres asiáticos. Através da internet eu entro lá, eu tenho dinheiro, eu compro a passagem de avião. Por isso que está proliferado aí essa situação dessa pandemia numa dimensão, uma proporção inigualável. Inigualável. Vocês têm, né, tá vendo aí o que está acontecendo. Então, as afeições mundanas. Tem pessoa que tem excesso de lazer. Eu já tive isso comigo, irmãos, mas com pescaria. Excesso. A gente tem que falar a verdade. Então, essas afeições mundanas, elas geram obstáculos, né, para que Deus venha ouvir, para que nós ouvimos a voz de Deus. Segundo, motivações impuras. Nós podemos citar aí, não li, né, Mateus, coloca lá Mateus, por gentileza, Mateus 22, 37, vai dar ênfase aqui sobre a questão da base de toda a lei para nós, né, e ela aplica agora na presente graça, no tempo, nós estamos vivendo o tempo da graça, ela aplica para nós hoje. Esse texto aí, Mateus 22, 37, por gentileza. As afeições mundanas, nós temos, a Bíblia nos dá alerta. Olha aí, e Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. É a voz de Deus falando para nós aqui hoje, de todo o pensamento. De todo o pensamento. E essa base aí, ela é uma base de toda a lei, para nós, bíblica, e ela é atual para o tempo agora da graça para nós. Ela é atualizadíssima para nós agora. Outra situação que traz obstáculos para nós, e nós vamos caminhar para terminar, não vai dar para terminar aqui. Motivações impuras. Se as nossas motivações forem impuras, como no caso do profeta Balaão, está lá em Números capítulo 23, bem resumido, não dá para mim falar aqui, não vou falar nem os versículos, porque senão vamos perder. Essas motivações impuras, qual foi a motivação impura dele ali? O que ele fez? Ele negociou os milagrosos dons de Deus, ele negociou, de que forma? O que ele queria? O que ele queria? Que muita gente quer hoje, pode falar, muita gente quer. Dinheiro, ele queria fama, e ele queria prestígio, ele negociou, né, os dons milagrosos de Deus,
E Deus não aceita gambiarra, Deus não aceita essa negociação, porque ninguém passa Deus para trás. Ninguém passa Deus para trás. Ninguém. Então, é uma motivação impura, faz obstáculos em nós ouvir a voz de Deus. Ele não ouviu a voz de Deus, correu atrás disso aqui, da fama, do dinheiro, né, e do prestígio. E é uma motivação errada. Tem muitas mais aí, eu anotei aqui, mas não vai dar para falar. Terceiro, intenções erradas, biblicamente. Onde é que nós vamos falar? Em Ananias e Safira, lá em Atos capítulo 5. Eles precisavam fazer aquilo ali, eles eram obrigados a ir lá. Eles eram obrigados, Ananias e Safira, irmãos sabem aí da história. Eles não eram obrigados. Eles foram lá fazer uma coisa, eles estavam com a maior parte do dinheiro, eles não precisavam fazer aquilo, eles não precisavam entregar aquilo. Qual a sentença que ocorreu sobre eles? Deus puniu eles severamente. De que forma? Morte. Então, olha só, obstáculos, né, ao nosso ouvir a voz de Deus. Primeiro, as afeições mundanas, tem muita. Motivações impuras, tem muitas. Intenções erradas. Lembra de nós falar, a minha boa intenção dentro da obra de Deus não garante a aprovação de Deus. Se eu não ouvir a voz de Deus, eu posso ser bem articulado, eu posso ter mestrado disso, PhD daquilo, conhecer aquilo. Se eu não ouvir a voz, é Bíblia que está falando, não é pastor que está falando. Se eu não ouvir, não atentar para a palavra de Deus, é o famoso dar com os burros nas águas. É defrontar de verdade aí com a decepção, vai de encontro com ela. Então, essas intenções erradas ali, como de Ananias e Safira, biblicamente, está dentro da Bíblia, os irmãos sabem a história. Se você for ler em Atos capítulo 5, está lá. Eles não precisavam estar com intenção errada. Quantas pessoas estão com intenção errada dentro da casa de Deus? E acaba prejudicando A e B. E hoje, irmãos, está tão fácil a gente prejudicar as pessoas. Com um gesto, você prejudica. Com uma palavra, você prejudica. Mas tem gente que já é maquinado com essa intenção errada. Né, de fazer esse, já vem maquinando essa coisa para fazer isso. Porque uma das coisas ruins que acontece é a questão da ofensa. E nós temos que vigiar muito, nós temos que ouvir muita palavra de Deus para nós não ofender. Porque é terrível isso. Eu posso ofender, você pode ofender. Então nós temos que ouvir a palavra de Deus para nós não ofender as pessoas. Porque será cobrado de nós, em prejuízo à causa de Deus. Será ou não será, irmãos? Não é eu que estou falando, é a palavra. Se eu fizer isso aqui, é cobrado de mim, de uma forma ou de outra. Qualquer um de nós. Então nós não podemos ter as intenções erradas. E às vezes nós erramos, né? Quarto, dureza de coração. Isso aqui eu gostaria de falar mais, mas o tempo já não vai dar mais, né? Então, obstáculos em ouvir a voz de Deus, que não deixa com que nós ficamos aí paralisados, não ouvimos a voz de Deus, né? Primeiro, afeições mundanas, motivações impuras, intenções erradas. E quarto agora, dureza de coração. Coloca aí Hebreus capítulo 4, versículo 7. Os irmãos me dão pelo menos mais uns 10 minutos, nós começamos aí uns 15 minutos atrás, me dá mais 10 minutos, só para mim chegar até as ideias preconcebidas, só começar a falar, pelo menos. Hebreus capítulo 4, versículo 7, fala da dureza de coração. Olha lá, determina outra vez um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, vamos lá irmãos, hoje, se ouvirdes a sua voz, não vossos corações. Quanta gente está com o coração endurecido com a obra, quanta gente está endurecido com aquilo outro. Nós estamos aí para uma reta daqui uns dias de uma política, né? Prefeito, vereador. E aí fica aquelas coisas ranhidas, né? O que é ranhidas? Sangrentas, por motivações aí, às vezes, dureza de coração e por não perdoar. Né? E quando não perdoa, gera o quê? Desobediência. E o orgulho impede a obediência. Existe orgulho por aí? Existe. O povo estão degladiando aí agora uma política. E tem muitos aí, não estou falando só daqui da nosso meio, não. Por fora aí, o povo é briga sangrenta, ranhida, ela já vem há muito tempo.
Já vem há muito tempo. Isso é ruim, dureza de coração. Dureza de coração. Pastor, por que você está falando política? Porque na política tem tem muito choque. Muita bobeira. Ué. Artigo 5º da Constituição Federal. Consta para nós lá, traz para nós, direito de votar e ser votado. Então é direito do cidadão, aí fica brigando, um não pode, outro pode, um pode ou não pode. Você briga, às vezes gera aí uma dureza de coração, e aí esse é um obstáculo para não ouvir a voz de Deus. A voz de Deus. E a falta de perdão, ela bloqueia a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. De que forma? Pela desobediência, pelo orgulho. Então, essas situações são coisas que nós precisamos, a igreja precisa voltar e ouvir a voz de Deus. Porque é Deus que é o Senhor, é a centralidade de toda a estrutura da igreja. E a nossa vida está em volta, dentro da palavra de Deus e na igreja. É aqui que nós comungamos, é aqui que nós expositamos, é aqui que nós nos alegramos. É aqui que nós amadurecemos, é aqui que nós crescemos, é aqui que nós avançamos, é aqui que nós temos a rota certa para o céu. Porque estamos ouvindo a voz de Deus falar conosco. A igreja não pode parar de invocar, não pode parar de obedecer, não pode parar de ouvir a voz de Deus. A igreja não pode. E aí também um obstáculo forte, já é o 5º, tem mais aqui, foi muita coisa aqui, irmão. Então, as ideias preconcebidas. O que é ideia preconcebida? Se você quiser colocar depois, você lê, todo mundo aqui sabe da história de Naamã. Todos aqui sabem da história de Naamã. Ele teve uma ideia preconcebida de como Deus iria curar ele. Ele teve uma ideia preconcebida. Bom, eu sou general, ele arrumou, primeiro, ele procurou o rei lá de Judá, da Síria, aliás, da Síria. Ele procurou o rei, pediu para o rei interceder por ele, para o rei, procurar o rei de Israel. E aí ele fez um arranjo lá político, e marcou esse encontro. Através do quê? Através do quê, irmãos? Não, através da menina, uma escrava que foi levada cativa para a casa dele. Ela foi levada cativa para a casa dele. Ela falou, tem um Deus que cura. Ele tinha um problema, uma doença muito séria, que não tinha cura, uma lepra. Os irmãos sabem disso aí. E essa menina avisou, falou para a esposa dele, e ela falou, tem um homem lá em Israel. Quem que é esse homem, irmãos? Eliseu. E aí ele fez uma ideia preconcebida, Naamã fez uma ideia preconcebida, Ele era um general forte, um homem de poder, o maior exército do mundo daquela ocasião. E ele, qual foi a ideia preconcebida? Não, irmão, eu vou lá, eu vou chegar lá, Eliseu vai me atender, vai mandar passar a capa em mim, e eu vou ser curado da lepra. Porque ele chegou lá, o que aconteceu com ele? Frustrou-se, e ela achou que o cascai dele, a posição, a autoridade dele, ia fazer negócio com o servo de Deus, com o profeta de Deus. Levou presente. Ele achou que barganhar. Isso significa não ouvir a voz de Deus. Ideias preconcebidas. Ele achou que ia chegar lá e falou, não, eu vou chegar lá assim, ele vai sair lá fora. O que aconteceu quando chegou lá na casa do profeta? Coloca aí. 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. É no 10 mesmo que fala. Nem recebeu o profeta. Nem olhou. Falou, vai lá, fala para ele mergulhar lá no Rio Jordão 7 vezes. O que ele respondeu? Ele falou, rapaz, mas esse camarada não teve nem a sintonia comum, a cortesia comum de sair aqui para me receber. Eu sou um general, eu sou fulano. Não veio nem para me receber. Que camarada que é esse? Que camarada que é esse? Ele estava com a ideia preconcebida, que o profeta ia sair, só passar a capa lá, e ele já ia ser curado. E não foi dessa forma. Chegou lá, o profeta nem atendeu ele. O que aconteceu? Ele saiu com o orgulho dele, com o nariz empinado. Isso acontece, irmãos? Isso acontece, esse orgulho, nariz empinado? Isso acontece? Acontece ou não, irmãos? Responde. Responde. Soberba, altivez, orgulho, é um kit. E nós temos que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado. Para nós não infringir e isso gerar um obstáculo para ouvir a voz de Deus. Você quer uma coisa, você está com uma ideia preconcebida, e onde é que está Deus? Aonde está Deus?
Isso serve para mim, serve para todos nós. Onde está Deus no meu processo? Então não adianta, irmão, nós temos que orar, buscar Deus, é declinar na presença de Deus. E aí o que aconteceu? Ele saiu, foi emburrado, falou, por acaso não tinha lá o Farpar e o Abana, os rios, né, cristalinos, bonitos lá da Síria. Agora eu vou ter que ir aqui mergulhar nesse Jordão barrento, sujo, esse rio. Aí o que aconteceu? Um servo dele disse, meu senhor, se ele te pedisse coisa mais difícil, o senhor não iria para ser curado dessa lepra? Aí baixou a bola dele, né? Ele deu uma declinada, baixou a bola na hora. Rapaz, é mesmo. Voltou, foi lá e foi curado. Ideias pré-concebidas. Ele maquinou uma coisa ali que não tem jeito, irmãos. Deus é o Deus do passado, do presente e do futuro. Não tem jeito disso aí. Então, como essa história de Naamã pré-concebida, tem outras aqui, vai trazer para nós aí tanta alerta. E eu vou deixar finalizar aqui, eu já falei esses dias para trás na escola dominical, agora eu finalizo. Essas ideias pré-concebidas, essa teimosia, tem muita gente por aí quebrando a cara. Está vendo as pessoas quebrar a cara, está vendo que está dando errado, não está dando certo. Eu estou falando em toda a área nossa, né, afetiva, no lar, em todo o caminhar cristão nosso, em tudo. Então, nós temos que trazer isso aqui, um exemplo muito grande. Eu vou falar para os irmãos, eu falei aqui, numa escola dominical. Quem sabe aqui da história lá do urso, o lobo e a raposa? Alguém lembra que eu falei aqui? Ou já não lembra mais? Lembra ou não? Você lembra, né? Ah, universitário. Então, olha só. O urso, o lobo e a raposa foram caçar. Cada um pegou um coelho. E trouxeram o coelho e jogaram o coelho no chão. O urso perguntou para o lobo, como vamos dividir? Aí o lobo respondeu, um para ti, um para mim e um para a raposa. É óbvio. O urso não gostou, foi lá, comeu o lobo. Aí o urso foi, olhou para a raposa. E aí? Como vamos dividir? Como vamos fazer? A raposa, você fica com o coelho sugerido pelo lobo, fica com o coelho do lobo, e pode ficar com o meu coelho, que eu não gosto de coelho de jeito nenhum, e já foi chutando o coelho para lá, e já foi caindo fora. E já foi dando no mato ali, já saiu para o mato. E aí que ela saiu para o mato lá, o urso já correu atrás da raposa e falou, raposa, espera aí um pouquinho, só um momentinho. Com quem você aprendeu tanta habilidade assim? A raposa respondeu, lá no mato, com o urso. O que isso traz de exemplo para nós, para a nossa vida? Tem um monte de gente quebrando a cara por aí. Tem um monte de gente quebrando a cara por aí. Aquele que não aprende com seus erros é um tolo. Aquele que aprende com seus próprios erros é um inteligente. Aquele que aprende com o erro dos outros é o sábio. Por que eu trouxe esse exemplo aqui? Ideias pré-concebidas. Eu construo aquela coisa na minha cabeça, eu vou fazendo aquelas ideias pré-concebidas, igual a história de Naamã, que você sabe. Ele achou que ia ser daquela forma. Ele achou que ia ser daquela forma. E não era daquela forma. Então, porque não ouviu a voz de Deus? Ideias pré-concebidas são obstáculos para nós. Afeições mundanas, as motivações impuras, as intenções erradas e a dureza de coração. E aí tem um monte aqui de coisa, mas não dá, e Deus abençoe os irmãos, que nós podemos trazer de exemplo, ouvir a voz de Deus, porque a igreja não vai parar de ouvir a voz de Deus. Pastor, mas Deus não está falando, a boca de Deus aqui, falando com você, fala todo dia a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Tem muito mais coisa, não dá para discorrer, o tempo é bom, e agradeço os irmãos, e nós estamos aqui aprendendo com os irmãos. Isso aqui é uma aplicação para a nossa vida, para nós entender que nós devemos ouvir a voz de Deus, porque Deus ainda fala. Há um Deus de Israel dentro dessa casa aqui, que vela por nós e por cada um e cuida de nós. Amém? Deus abençoe os irmãos. Você que está em casa nos assistindo, Deus abençoe a sua vida também. E não deixe de
vir participar. E eu quero dar um alerta a toda a liderança nossa da igreja. Venha participar conosco, amém? Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor aqui, com o hino da harpa, e vamos ofertar ao Senhor. Está aí uma chuva abençoada, né, que veio agora, né? E vamos orar pelo candidato aí, o Maguito, né? Quem mais aí que os irmãos falou? O Hernandes Dias Lopes, o Eliab me falou, para que Deus possa abreviar essa situação, de acordo com o que Deus, né, tem o propósito para cada um. E nós não vamos parar de orar, não vamos parar de ouvir a voz de Deus, não vamos parar de vir aqui à casa de Deus, não vamos parar de orar, não vamos parar de louvar, de bendizer, exaltar o nome do Senhor. Convido as missionárias, vem aqui, vamos louvar o Senhor e vamos tirar a oferta. E o pastor Aldemiro estará fazendo aqui o encerramento e as bênçãos para nós.